Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Como você que acompanha o programa Texto e Contexto já sabe, nós estamos numa nova temporada de programas falando sobre o livro do Apocalipse. Na última semana, nós fizemos o programa introdutório dessa nova temporada. Se você perdeu, lhe convido a acessar a playlist do programa Texto e Contexto no canal da TV Viva Promessa no YouTube. Conferir as informações introdutórias de contexto que são essenciais para entendermos corretamente o livro do Apocalipse. Nós vamos dar sequência na nossa temporada de leitura do livro do Apocalipse, por isso eu convido você a tomar a sua Bíblia ou acessar de alguma maneira o livro de Apocalipse, se for possível para você, para acompanharmos juntos essa leitura desse fascinante livro da Palavra de Deus. Convido você também a compartilhar o link desse programa com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso ao programa Texto e Contexto e seja abençoado, seja edificado com o conteúdo desse programa. Pois bem, nós temos a alegria de receber conosco aqui no programa Texto e Contexto hoje, um programa que, como o pessoal de casa já deve ter reparado, né, com um formato diferente, né? Mas mesmo com um formato diferente, a gente quer manter a qualidade de sempre, né? Examinando aqui os textos da Escritura Sagrada. Então, pastor Wellington, pastor Kennedy, sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. É um prazer estar aqui, pastor Wellington, pastor Eleilton, os nossos irmãos que nos acompanham em casa, e falar desse livro que é um livro que as pessoas têm medo, né, de ler esse livro, né? Muita gente é um livro misterioso, às vezes as pessoas acham que vai ser um monstro, né, no texto e pular nas pessoas, mas é um livro que fala de esperança, né? Fala da grandeza de Cristo, da segurança da igreja, né? Então é muito bom estar aqui. Amém. Isso aí, graça e paz, nossos irmãos estão nos acompanhando. Mais uma vez, é muito satisfatório estar aqui com vocês para trabalhar esse tema Apocalipse, que é um tema que eu acho que o promessista gosta bastante, né? Tem muitas perguntas, sempre as pessoas fazem muita pergunta dentro do livro Apocalipse. Então, esse programa essa temporada inteira vai ajudar muito, vai ser bênção na vida da igreja. Com certeza. Inclusive, pastor Wellington, você mencionou perguntas. Importante dizer também para o pessoal que está nos acompanhando, né, que pode ir colocando as perguntas aí no chat, que nós vamos tentar, à medida que os programas forem se desenrolando, e respondendo essas perguntas que porventura forem aparecendo aí no chat do programa. Então, pode deixar aí a sua pergunta, né, o pessoal que está nos acompanhando. Mas vamos lá. A proposta dessa temporada é que a gente faça uma análise panorâmica do livro do Apocalipse. A gente quer dar uma olhada mesmo em todos os capítulos do livro e apresentando uma interpretação, né, dando a interpretação dos principais temas desse livro. Então, na semana passada, nós fizemos uma introdução e nós fomos ali até o versículo 11, né, do capítulo 1. E nesse programa nós vamos focar aqui a nossa atenção nos versículos 12 até o versículo 20 do capítulo 1, que é a primeira visão que João tem, né, de todas as que ele vai narrar no livro, das várias visões, né, que, como disse o pastor Kennedy, coloca até medo em algumas pessoas. Tem gente que tem medo, né? Sim. É besta, é dragão, o pessoal fica assustado, né? Isso. Já pensou sonhar com um monstro que ele tá de chifre, né? Mas tudo tem um significado. Sim. Tudo tem uma simbologia, né? Exatamente. Não é para colocar medo em ninguém, né? Por isso que o Apocalipse desvendando o livro das revelações, né? Exatamente. Entendendo o significado das revelações, a gente vai perceber que, na verdade, é um livro que traz esperança e consolo. Sim. Mas vamos lá para essa primeira visão que João tem, então, essa primeira janela que é aberta aqui no livro, que é uma visão sobre Jesus. Né? Até poderíamos colocar como título aqui para essa visão, o Invencível, né? O Cristo Invencível é apresentado aqui para João. Eu vou pedir então para o pastor Kennedy, para a gente começar aqui essa nossa conversa, os versículos 12 até o versículo 14, pastor
pastor Kennedy, as primeiras informações que nós temos a respeito dessa visão. Comenta um pouco para a gente os significados dessas expressões que João usa nesses 3 versículos aí para apresentar o Senhor Jesus. Sim, eu acho muito interessante como que o texto, né, ele se desenrola e assim, como a Bíblia é um livro a respeito de Deus, né, o Apocalipse começa falando a respeito de Jesus. Ele é a figura central, né, e é interessante porque há essa preocupação no próprio Senhor Jesus em se apresentar vitorioso, glorioso, né, porque assim, o livro é escrito ali ainda no finalzinho do primeiro século, e a gente entende que a igreja ali está num momento de questionamento, né? Jesus vai voltar, não vai? Morreu. Aquela primeira geração que experimentou a ressurreição, aquela empolgação toda, aquela primeira geração está indo embora, né? E a nova geração é uma geração que não teve aquelas experiências, né? Então, há essa preocupação do Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus, em se apresentar, em afirmar quem Ele é, não o Cristo vencido da cruz, mas quem Ele é, né? E aí aqui a gente vai ver pelo menos 5 características que Ele se revela, né? E daí no verso 12 e 13, a gente observa que João vê que Jesus está ali andando entre 7 candeeiros ou 7 candelabros, né? Esses candelabros, eles representam a igreja. Então, é o Cristo vivo que anda, ele é ativo no meio da igreja, né? Jesus é visto ali no meio da igreja. Ele é quem protege a igreja naquele momento de tribulação, que ela estava passando por um momento de tribulação, de aflição. Ele é quem ajuda a igreja a cumprir a sua missão, ele está presente no meio da sua igreja. É uma visão muito, muito forte para um povo que está sendo perseguido e ao mesmo tempo está começando a ver a uma certa distância já aquelas promessas que foram feitas, né, lá no ministério de Jesus. Depois a gente vê também no verso 13, aparece a expressão de Jesus como filho do homem, né? É a mesma expressão que vai aparecer em Daniel capítulo 7, verso 13, que é um título messiânico, é uma afirmação. O Cristo, Jesus é o Cristo de Deus, né? Jesus, ele usa desse título falando dele mesmo, lá, principalmente no Evangelho de Lucas, né, que apresenta muito essa expressão de Jesus como o Filho do Homem. Ele é o Messias esperado, ele é o ungido de Deus, ele é o Rei glorioso. Então, o Apocalipse começa mostrando Jesus assim. A gente vê também no verso 13, que fala das vestes de Jesus, apresenta ele vestido com vestes talares, né, que são vestidos longos. Essas roupas eram as roupas específicas da época que tinha acrescentado uma faixa no peito e que era utilizada por pessoas importantes e poderosas. Então, Jesus aqui, ele é mais poderoso, mais importante do que o imperador, né? Ele é a pessoa mais importante, tanto na igreja, quanto na sociedade, como no mundo. Fala dele como o juiz, né? É uma roupa de alguém que tem autoridade. E aí a gente vê também que apresenta Jesus no verso 14... ele tendo a sua cabeça e os cabelos brancos como a lã, né, como a neve. Fala da divindade de Jesus, da sua santidade, da sua pureza. Uma imagem também que se repete não, foi vista anteriormente lá em Daniel também, Daniel 7, 9, né? É a imagem do próprio Deus, né? Então sugere que Jesus, ele é o próprio Deus. Ele não é apenas um homem, ele não é o Jesus histórico, ele é divino e ele é poderoso. E conclui no verso 14, falando da onisciência de Jesus, porque João diz que os seus olhos eram como chamas de fogo, né? Aquele que tudo vê, o fogo que tudo consome, que tudo é revelado diante dos seus olhos, né? Jesus é onisciente, ele vê tudo, ele sabe de tudo, e isso é muito bom porque significa que ele contempla a sua igreja, ele vê a sua igreja, ele conhece. E a gente vai ver as 7 igrejas, né? Ele sabe de tudo, ele conhece todas as coisas. Então, eu acho muito bacana que Apocalipse começa falando a respeito dele, quem Cristo é. Isso já traz uma segurança extraordinária, né? Sim. Eu falei na semana passada, no primeiro programa da série, que com certeza o Apocalipse tem um personagem principal.
Sim. E o nome desse personagem é Jesus. Isso está claro no primeiro capítulo, né? Porque quando João foi apresentar a saudação para a igreja, ele já colocou um monte de características de Jesus. Aí agora, na primeira visão, a primeira visão é também sobre Jesus, né? Então está muito claro que ele é o personagem principal do E ele faz do aqui livro. já uma conexão, é muito interessante essa conexão que há entre Jesus e a igreja. Porque ele vê Jesus andando entre a igreja, no meio da igreja, né? Sim. E aqui já dá um tom do livro, né? É a relação e essa simbiose entre Jesus e a sua igreja. Bom, mas na sequência aqui, a visão continua fazendo descrições a respeito do Senhor Jesus, né? E dos versículos 15 e 16, o pastor Kennedy apresentou 5 características, mas parece que do 15 ao 16 nós temos mais 5 características de Jesus apresentadas. Comenta pra gente, pastor Wellington, também essas 5 outras características que são apresentadas também no livro. O versos 15 e 16, João descreve assim: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. E eu estava conversando com meus filhos sobre essa visão de João, de Jesus, né? Primeira coisa que eu perguntei para eles é que eles, se tivessem tido essa visão, né? A minha filha, que é um pouquinho mais nova, disse que ia ficar com medo se tivesse visto, né? Que ia ficar assustada, né? E aí eu fui tentando descrever para eles, né? Explicando de forma didática, na linguagem deles, né? Que são mais jovens, né? Porque, assim, você disse que Daniel teve essa visão também, né? Uma visão parecida, né? Fala que tinha... Daniel fala que tinha os braços e as pernas de bronze, né? E aí eu fui... E Ezequiel disse que viu um homem... O homem, na visão de Ezequiel, o homem todo ele era de bronze, né? Então eu fiquei pensando, assim, nas imagens mais próximas para descrever, né? Eu pensei no surfista prateado, né? Que é da nossa época, né? Do desenho em quadrinho, né? Mas os meninos, eles não vão conhecer o surfista prateado. Mas eu falei, assim, num super saiyajin, né? Que fica com aquele poder, né? Aquele esplendor. Para tentar descrever para eles a visão que João teve. João viu Jesus glorificado, um corpo glorificado, pés de bronze, ou de latão, ou mesmo de algum metal que estava incandescente, como se tivesse saído do fogo, né? E é uma imagem surpreendente. A princípio pode ter causado medo, né? Mas Jesus disse para ele, não tenha medo, né? Não temas. Jesus vai se identificar, né? Quando se identifica que ele é Jesus, não tenha medo, então João vai descrever bem essa visão. E essa visão de Jesus, por que ele apareceu assim, né? A Marília perguntou, por que ele se apareceu assim, com essa descrição, né? Porque tem um significado, significa quem ele é, né? Mais 5 características aqui, né? Por exemplo, os pés de bronze polido é um símbolo de uma coisa forte, que é o bronze, né? Uma coisa forte, um metal forte, polido, né? Que foi polido, dá essa ideia de que ele é a mesma figura de juiz, né? Que o Kennedy falou, que estava com uma veste de juiz, e aqui os pés mostram que ele é um juiz que tem um julgamento correto, né? Por causa que foi refinado no fogo. Então é um juiz íntegro. O seu julgamento é refinado, é puro, é justo. E a segunda característica aqui é que ele é poderoso. Os versos 15 e a parte B aí, né? Quando fala da voz como de muitas águas. Aqui, quem já tomou banho de cachoeira, quem já visitou uma cachoeira, a maioria das pessoas talvez tenham tido essa experiência, né? Percebe que a força da água, ela tem uma força, né? Um som. Se for de uma cachoeira, quem teve a oportunidade, né? Vai perceber que é barulhento. Você, para conversar perto de uma cachoeira, você tem que aumentar o tom da voz, senão... Dependendo do tamanho da cachoeira. Se for as cataratas do Iguaçu, né? Fora do Iguaçu, Então, assim, João descreve que a voz era como um som de muitas águas. É um símbolo do poder de Jesus, que ele é poderoso, né? O que mais? Aqui diz que ele tem as 7 estrelas na sua mão direita. Essas 7 estrelas aqui é o símbolo que Jesus protege. A igreja está nas suas mãos, né? As 7 estrelas aqui também
o mesmo versículo fala que tem os 7 castiçais e as 7 estrelas, né? Alguns autores chegam a dizer que são a mesma coisa, né? Chegam a dizer que 7 estrelas e 7 castiçais significam a mesma coisa. Significa que Jesus cuida da igreja. Alguns diferenciam castiçais de estrelas como se fossem a igreja e os próprios líderes das igrejas, os líderes da igreja, né? Nicodemos acha que são os líderes da igreja, né? Eu li vários autores sobre esse texto, mas assim, é o símbolo de que Jesus ele tem nas suas mãos, né? A sua igreja, os seus servos, os líderes dessas igrejas. Então é uma palavra reconfortadora, né? Para quem são os leitores da carta. Quarta característica é que Jesus julga por meio da sua palavra. De repente, ele vê que da boca dele sai uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, e significa dizer que essa espada é a palavra de Deus, é a autoridade de Jesus e que ele vai julgar, porque está saindo da boca dele uma espada, é símbolo de que ele vai trazer um julgamento, né? E essa espada de 2 gumes é parecido com uma espada medieval, né? Na época, eles tinham que cortar inimigos da direita e da esquerda, né? Então, fazia a espada afiada dos 2 lados, para eles conseguirem na batalha ter um êxito maior. É uma espada impressionante. É uma espada que tem a capacidade de cortar para os 2 lados, né? Um guerreiro que empunhava uma espada dessa tinha vantagem sobre o outro que não tinha uma espada parecida. Então, João tem essa visão, vê Jesus com uma espada afiada de 2 gumes. É símbolo de julgamento, né? Essa é a quarta figura aqui. E por último, essa expressão de que o seu rosto brilha como o sol quando está no seu fulgor, né? Quando o sol está mais brilhante. O rosto de Jesus, ele teve essa característica, né? Eu achei assim, impressionante essa visão, porque eu lembrei de um fato de um cientista alemão, que foi o mesmo cientista que descobriu o planeta Urano. Quando ele viu pela primeira vez a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante que tem no céu, a gente consegue ver ao olho nu essa estrela, né? Diz que essa estrela tem o esplendor de 14 sóis. Então, quando ele viu pela primeira vez lá na sua luneta essa estrela, ele teve que trocar a lente por uma lente especial, porque estava ofuscando a visão dele, né? Então, imagina só, João tendo essa visão, olhando para o rosto de Jesus, brilhante como o sol no seu fulgor, né? De fato, ao mesmo tempo que é um símbolo da autoridade de Jesus, que ele é poderoso, que ele é forte e poderoso, é uma mensagem de consolo, porque João pode ver o rosto de Jesus, pode ver a face de Jesus. Aquele que até os anjos esconde a sua face, esconde o rosto para olhar Jesus, João teve o privilégio de vê-lo, né? Então, é um símbolo, tem a ver com essa promessa de que nós veremos ele, de que ele está conosco. Então, já traz aqui uma mensagem de esperança para os leitores da época, né? Até mesmo a gente, se nós tentássemos ficar olhando para o sol, por muito tempo, né? Por muito tempo. Pega o meio-dia, um dia de sol bem quente. Hoje Não não é o caso, né? dá, Estão todo mundo de blusa aqui. Isso. Mas um dia que o sol está bem quente, você tenta olhar o sol. Você não consegue ficar olhando muito tempo, né? Eu fico tentando imaginar essa visão de João, né? O rosto brilhando como o sol em todo o seu fulgor, né? Então, assim, não dá para... É impressionante. Você olha, mas é aquilo mesmo, é aquele... É impactante a visão. Impactante, assim, no olhar, acho que né? a visão que João está tendo aqui, não só de Jesus, mas no Apocalipse de modo geral, a gente observa as expressões que ele usa, né? Como isso. Então, assim, João está tendo uma visão de uma coisa tão indescritível que ele começa a usar elementos que nós conhecemos para tentar descrever. Então, assim, quando ele diz, olha, os seus olhos eram como chama de fogo. Não é que tinha fogo no olho de Jesus, mas tinha alguma coisa lá que ele fala assim, o que é mais próximo aqui? Talvez se João fosse falar dos cabelos brancos de Jesus como a neve, talvez... Se fosse hoje, ele diria assim, né? Os cabelos de Jesus eram brancos como uma lâmpada fluorescente, talvez, né? Assim, é aquele branco do sol na neve. Eu não sei o que é esse branco, porque eu nunca vi neve, né? Mas a gente só vê pela televisão. Mas eu imagino que é aquele branco que queima os olhos, né? Então, assim, é tão magnífico, é tão extraordinário o que ele está vendo, e eu acho que ficaria assustado também, junto com a sua filha, se estivesse tendo essa visão, né? Eu ficaria apavorado. Porque toda vez que a gente vê uma manifestação de Deus na Bíblia assim... Há um pavor,
Sim, né? sim. O Daniel, né? Ele diz, eu desmaiei, eu caí como morto no chão, né? Era um anjo, Sim. né? Então, mas João está dizendo assim, olha, gente, era como? É tão indescritível que eu vou usar aqui elementos que a gente conhece para vocês tentarem assimilar o que eu estou vendo. A Né? majestade do que eu estou enxergando. Né? Exatamente. É isso. João era um judeu, com certeza, e conhecia o Antigo Testamento, né? E o pastor Kennedy mencionou, né, na primeira parte da visão, né, pelo menos 2 elementos aqui da visão tinham a ver com Daniel capítulo 7, né, que é a questão do Filho do Homem e do Ancião de Dias. Sim. Né? Curioso é que lá em Daniel capítulo 7, o Ancião de Dias e o Filho do Homem são personagens distintos. Sim. Só que aqui em Apocalipse 1, as características de ambos os personagens são apresentados, né, as 2 figuras são unidas, né, e são apresentados como sendo Cristo. Né? O próprio Jesus tem essas características do ancião de dias, que lá está muito claro que é o próprio Deus. Então aqui Jesus sendo apresentado assim também. Então assim, João tem certeza de que ele está diante do Cristo glorificado. E aí, qual é a reação dele, Pastor Kennedy? A reação de João diante do Cristo glorificado. Nós comentamos aqui já, né, da fala de surpresa dos filhos do pastor Wellington, né? De fato, a gente ficaria assustado. Ficaria. E como João reagiu, né? O que João fez, né, diante dessa visão? E explique também, quando Jesus, diante da reação de João, Jesus acaba entrando ali em cena e falando com João também, e no versículo 17 ele apresenta mais uma característica dele. Então fala sobre essa característica também do versículo 17. No verso 17 ele diz, né? Quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. A reação de João é uma reação que qualquer um teria, né? Ele desmaia, assim, ele vai perdendo as forças, né? Essa é uma reação comum em toda a manifestação de Deus na Bíblia, né? A gente vê que é comum isso. E é curioso, porque é a criatura se desfazendo diante do Deus Todo-Poderoso, né? É o Isaías que olha e ele desaparece diante da grandeza que ele está vendo, né? Há uma confissão de pecado, uma diminuição do ser, né? E o João, ele cai, o texto diz, cai como morto, é uma espécie de desmaio, né? Ele perde completamente as forças, ele cai, e ele só permanece porque Jesus toca nele, né? Sustenta ele, né? E aí, então essa é a reação, né? Ele se desfaz, ele se desfalece. E é curioso porque essa é uma reação natural da nossa parte quando nós estamos diante da manifestação do poder de Deus. Até mesmo num culto. Às vezes eu acho estranho esse negócio assim, o culto foi uma bênção, foi poderoso, e o povo tudo pulando, né? Assim, geralmente o povo cai, assim, há um prostrar-se, há um desfazer-se, né, na presença de Deus, né? Então, assim, a Deus está presente, vai havendo aquela diminuição do ser, né? Então João vai tendo essa reação. E aí ele tem uma ação de Jesus bota a mão sobre ele, né? Eu acho que isso aqui tem um significado muito íntimo para João, que era o apóstolo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, né? Imagina, há quanto tempo Jesus já depois de ressuscitado, já foi aceso ao céu, né? E João está ali agora sentindo o toque novamente do seu Senhor, né? Mas agora glorificado, né? E ele vai dizer, não tenha medo. Bom, se Jesus está dizendo que é para João não ter medo, é porque o medo é uma coisa que o pavor tomou conta do apóstolo, né? Ele está absolutamente apavorado com o que ele está vendo e participando ali. E Jesus vai dizer, eu sou o primeiro e o último. Essa expressão é muito forte. Significa que Jesus, ele detém nele em si a plenitude da divindade. Tudo nele faz sentido. As coisas só fazem sentido em Cristo.
ele é o propósito, o objetivo, a causa, o início e o fim de todas as coisas, né? Então, assim, Jesus, ele é a fonte da vida, Jesus, ele é o alvo de toda a existência. Aí a gente pode voltar para Paulo, né? Em Romanos capítulo 11, finalzinho, porque tudo é por ele, para sempre, né? Ele é o centro de tudo, tudo começa nele, por causa dele, e tudo termina nele, ele é o início e o fim de todas as coisas. Amém. Acho que só uma ressalva que é importante fazer nesse texto aqui. O texto de João diz que quando vê Jesus cai como morto, né? Tem gente que usa essa expressão aqui para defender aquela doutrina de cair no espírito, né? Então, assim, você que está ouvindo a gente aí, não dá para fazer esse tipo de defesa, não, tá? Tem igreja que o pessoal faz fila, né? E aí alguém rela a mão na pessoa e todo mundo vai caindo. Isso aqui, como bem explicou o pastor Kennedy, né? Isso aqui foi uma reação voluntária de João diante da cena, né? Ele está admirado, magnificado com essa visão que ele teve de Cristo, né? Então ele está mesmo ali se recolhendo, né? Caindo aos seus pés para reconhecer a sua inferioridade. Não tem nada a ver com esse tal do movimento do cair no espírito. Cair no espírito é meninice. Não tem nada de... Não tem base bíblica isso, não ok? Tem. Na sequência, então, depois que Jesus diz para João que ele é o primeiro e o último, ele continua, e no versículo 18 ele apresenta também para João mais algumas outras informações a respeito dele, né? Eu queria que o pastor Wellington comentasse esse versículo 18, essas outras falas de Jesus aqui, né? Quando ele diz que ele é o que vive, estava morto, mas agora é o que vive, e que ele tem as chaves da morte e do inferno, ou, dependendo da sua versão bíblica, da morte e do Hades, né? Como a gente entende essa fala de Jesus aqui? Então, Jesus aparece para João, e João João aqui do Apocalipse é o mesmo apóstolo João, né? Que viu Jesus em vida, né? Teve a experiência de ser um dos discípulos de Jesus, viu Jesus crucificado, morto na cruz, então ele é testemunho ocular. E agora ele tem essa visão de Jesus aparecendo para ele, dizendo: eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. Então, é óbvio que é uma forma de Jesus estar falando de sua autoridade. Ele está falando de sua autoridade. Eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. E tenho a chave da morte e do Hades. Algumas traduções colocam o inferno, né? Mas nós preferimos usar o Hades, que acho que vai trazer um significado melhor aqui para a expressão. Então, o que seria aqui esse Hades? É importante afirmar que esse Hades aqui é a sepultura, onde as pessoas que morrem são colocadas. Ficam lá no Hades, é o lugar onde ficam os mortos, né? Jesus, ele esteve nesse lugar, por isso que a gente às vezes não usa essa expressão inferno. Muita gente vai identificar inferno como um lugar para onde os ímpios vão, né? E Jesus esteve lá, ele disse que eu estive lá. Então é o Hades, a sepultura, onde Jesus esteve. Não há base bíblica para defender uma doutrina aqui de tormento eterno para ímpios que ficam ali sofrendo nesse estádio de intermediação antes da volta de Jesus. Nós não cremos assim. O Hades é simplesmente o inferno, o lugar onde os mortos são colocados, onde Jesus esteve, e essa visão é para mostrar a sua autoridade sobre a morte e ter saído da sepultura. Ter a chave da morte e do inferno, ou ter a chave da morte e do Hades, Jesus está dizendo aqui que ele é o Cristo glorificado, ressurreto, e que tem agora autoridade sobre a morte e sobre as pessoas que estão na sepultura. Isso vai combinar muito com a fala de Jesus na promessa que ele diz que vai trazer dos mortos, né? Vai ressuscitar os que morrerem em Cristo, os que estão na sepultura. Ele tem autoridade para trazer essas pessoas de volta. Então eu enxergo aqui uma palavra de conforto muito grande para João, né? Imagina que João e a igreja primitiva do primeiro século, à medida que o governo romano avançava nas perseguições, oprimia a igreja e matava a espada muitos cristãos,
alguns deles podem ter pensado, talvez até João pode ter pensado, se seria o fim da igreja. A gente pensa que a igreja poderia acabar ali, né? Naquela intensa perseguição, que João, inclusive, está exilado, né? Está ali por causa da perseguição. E aí Jesus aparece nessa visão, dizendo para ele, não temas, eu venci a morte. Eu sou o invencível, né? Que é o título que a gente deu para esse capítulo. Eu sou o invencível, nada pôde me derrotar, nem mesmo a morte. E agora é a resposta que João e a igreja precisavam ouvir. Jesus é aquele que não só venceu a morte, saiu do Hades, saiu da sepultura, mas agora ele tem a chave. Chave é símbolo de autoridade, né? Aquele que controla, que abre, que fecha. Então, a igreja pode descansar, porque Jesus ele tem o controle. A igreja, se a igreja é de Cristo, e esse Cristo é invencível, essa igreja também vai poder contar com a mesma vitória. Ela não vai ser morta, não vai ser derrotada, nem mesmo pela espada dos imperadores romanos, porque Jesus aparece dizendo que ele venceu, né? E ele tem autoridade. E é uma palavra, de fato, que a igreja precisava ouvir. Amém, graças a Deus. Lá na frente, né, você que vai acompanhar essa série toda aqui do Apocalipse, né, os nossos irmãos que vão, e amigos, aqueles que acompanham o texto contexto, lá na frente, no Apocalipse, vai chegar uma hora que vai ter uma apresentação de uma cavalaria, e aí tem um cavalo lá que chama Morte e Inferno, né? Chama Morte e Hades. Então, assim, quando chegar lá, ó, o Apocalipse já está preparando a gente. Você já se lembra disso aqui, ó. Tem um cavalo que tem esse nome, mas lembra quem tem a chave. Isso. Lembra quem Isso é que manda na morte e no inferno. Bom, muito belas essas descrições, né? Realmente, Cristo Jesus é extraordinário, né? Muito pertinente, isso aí, com certeza foi muito confortante para a igreja daquele tempo ouvir tudo isso a respeito do Senhor Jesus e essa imagem do Cristo glorificado, né? Pastor Kennedy, no versículo 19, tem uma fala de Jesus que basicamente parece que é uma espécie de resumo, né, do livro do Apocalipse. Eu queria que você comentasse esse versículo, porque eu tenho para mim que ele é muito importante para a interpretação do livro do Apocalipse, para a compreensão do livro do Apocalipse. Né? É possível que até no programa da próxima semana a gente até retorne nessa fala do Senhor Jesus aqui para entender outros blocos de interpretação do livro do Apocalipse. Então comenta para a gente esse versículo 19, essa fala do Senhor Jesus sobre o que João deveria escrever. O verso 19 diz, né? Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Esse texto aqui ele é chave para entender o Apocalipse, né? Porque o que existe muito hoje é um uso de uma lente muitas vezes equivocada para se interpretar o texto, né? Existe um perigo muito grande do anacronismo, né? Que é a pessoa usar uma informação atual e colocar no texto para interpretar o texto, uma coisa que não está lá. Por exemplo, né? A marca da besta ser um chip. A gente precisa entender o que esses irmãos entenderam. Existia chip naquela época? Não existiam. Né? Então, esse texto aqui, na verdade, Jesus está dizendo assim, olha, existe algo que está encoberto. Por isso que o nome do livro é Apocalipse, né? Que é uma palavra grega que significa... Tirar o véu. Tirar o véu. Destampar. Eu estou revelando para vocês, né? Então, aqui ele tá dizendo para João, escreve, registra, né, as coisas que você viu, né? Então, quando ele fala, escreve as coisas que você viu, ele está falando a respeito, primeiro, daquilo que ele acabou de ver. O próprio Cristo, vivo, invencível, todo-poderoso, conduzindo, e essa aqui é a mensagem, né? Ele está vivo, a história não está ao léu, as coisas não estão soltas ao acaso, né? Assim, o Império Romano não está dominando assim sem nenhum controle, assim. Não, isso aqui traz uma segurança extraordinária. Então escreve, João, aquilo que você viu.
fala sobre mim, Uhum. escreve sobre mim. Eu estou vivo, eu estou poderoso, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, né? Vai ter essa expressão também. E você escreve as coisas que são. E aqui a gente vai ver logo mais para frente no livro do Apocalipse, que ele vai falar daquele contexto daquele dia. Ele vai se referir para problemas da igreja daquele tempo, né? Porque esse livro foi escrito para... Primeiramente, até uma coisa que a gente precisa entender, né, para entender esse livro. Esse livro não foi escrito em primeiro lugar para nós. Esse livro, na linha do tempo, foi escrito em primeiro lugar para 7 igrejas que estavam na Ásia, né? Então, assim, João, as coisas que vistes, ele está falando dele, as coisas que são, as coisas que estão acontecendo. Acho que até, se eu não me engano, a NVI, ela em vez de colocar as coisas que são, ela traduz as coisas do presente, né? Porque é exatamente isso, né? Escreve sobre coisas que estão acontecendo também, né? Exatamente. Então, ele fala do que... Né? E a gente só vai entender isso aqui no próximo capítulo, Isso, né? os dois no próximo capítulo. E aí ele fala das coisas que vão acontecer depois destas. Uhum. Ou seja, depois daqueles dias ali do fim do primeiro século, né? Aqui havia uma insegurança no coração da igreja. O que vai acontecer lá na frente? O que acontece com a igreja em Atos 29? Né? Atos 28 termina com Paulo preso em Roma, pregando o evangelho em Roma. Mas o que acontece com essa igreja depois? Isso aqui é para trazer segurança. Olha, eu estou no controle da história. Eu domino. A igreja não está navegando um barco sem rumo. Não. A história está nas minhas mãos. Eu controlo todas as coisas. E eu vou revelar a vocês. Então, não é um livro de mistério, é um livro de revelação. Porque tem muita gente que fala assim, não vou ler o Apocalipse, que é um livro misterioso, eu não consigo entender nada. É tudo codificado. Não, é um livro que está está revelando as coisas que vão acontecer. E é para trazer segurança, né? Então, essa expressão de Jesus tem a ver com isso. Olha, o desfecho da história da humanidade já está contado, né? Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer, como essas coisas vão acontecer, para que vocês possam ter segurança. Então, há uma segurança da vitória da igreja, há uma segurança do destino da igreja, há uma segurança de que o mundo não vai ser destruído pela bomba atômica nem do Putin, nem do Biden, né? Eles não vão destruir o mundo. Deus controla a história da humanidade, Deus controla a história da sua igreja. Legal. Muito bom. Então, diante dessa tua fala, o versículo 19 mostra 3 divisões, então, do Apocalipse. O que ele viu, que é a visão, que nós acabamos de comentar sobre ela aqui, no capítulo 1. As coisas do presente, os capítulos 2 e 3, né, que são os capítulos sobre as 7 igrejas. E o que vai acontecer depois dessas coisas, que é o restante do Apocalipse, do 4 até o... A qual a gente está fazendo parte 22. hoje, né? Isso, exatamente. Está na história aqui, a gente foi visto. É isso aí. Bom, mas caminhando então aqui para o final das revelações do livro do Apocalipse, especialmente agora do capítulo 1, né? O capítulo 1, o versículo 20... João, ele apresenta para a gente o significado das estrelas e dos candelabros, né? O próprio capítulo aqui, ele termina dando uma explicação, né, do que são as estrelas, né, que foram vistas na mão direita de Jesus, e o que são os candelabros, né, os 7 candelabros. Então, o capítulo mesmo já faz esse trabalho de apresentar a explicação, né, do que é cada coisa. A gente até já comentou tanto sobre as estrelas como sobre os candelabros ali atrás, né? Com base nessa fala aqui do próprio capítulo. Então, à luz dessa explicação que o próprio capítulo dá, porque a gente não pode esquecer que o Jesus que foi visto, ele foi visto andando no meio dos candelabros e com essas estrelas na mão. Então, assim, que tipo de mensagem de encorajamento a gente pode destacar, né, à luz desse primeiro capítulo aqui, especialmente com base nessa interpretação que o próprio capítulo, né, que o próprio Senhor Jesus faz questão de dar, né, da visão que João teve. Pastor Elton, comenta pra gente. Eu estava assistindo um programa, Trato Feito, não sei se vocês já ouviram falar nesse programa, né? Eu gosto, sou fã desse programa, que lá é um programa que tem muita explicação, a gente aprende muito, né? Chegou um camarada lá vendendo uma moeda do imperador romano Domiciano, que por sinal era o imperador na época de João, né?
E a parte da frente da moeda tinha a esfinge, o rosto de Domiciano, e no verso havia um menino equilibrando 7 estrelas, né? Ao redor ao redor da moeda, né? Equilibrando assim 7 estrelas, né? E aí a explicação é que esse menino seria um filho de Domiciano, né? Que ele havia perdido, morreu o filho dele, e fizeram essa homenagem para o imperador e ao filho dele, né? Uma homenagem que demonstra que o imperador romano, a sua família, a sua descendência, tinha o controle, o domínio ali da história, né? do governo, tinha o governo nas mãos, né? E João tendo essa visão aqui, e Jesus aparecendo, e mostra quem de fato tem na sua mão as 7 estrelas, é Jesus, né? Está na sua destra as 7 estrelas, né? E anda entre os 7 castiçais. Então aqui, essa mensagem que João recebe é uma mensagem poderosa, de encorajamento. Nós falamos aqui que os imperadores romanos perseguiam os cristãos nessa época. E ter essa visão de que é Jesus que, de fato, é ele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, ou seja, e anda entre os 7 castiçais, é ele que detém a autoridade, é ele que preserva, cuida da sua igreja, dos seus apóstolos, dos seus ministros, da igreja de modo geral, é ele que cuida e ele que está com ela, é uma mensagem poderosa, uma mensagem reconfortante. Nós podemos dizer aqui que Jesus está dizendo para João, por meio dessa mensagem, que ele está com esta igreja, né? Não temas, é a palavra que soa, que salta aos nossos olhos, não tenham medo. E a igreja não pode temer nem mesmo a morte, não precisa temer nada. Jesus está revelando o futuro e o final dessa história. E o final é um final bom para a igreja, para aqueles que forem fiéis, mesmo diante da morte, né? E é uma mensagem, de fato, que mostra Jesus invencível, Jesus glorificado e Jesus tendo todo o controle da história nas suas mãos. Toda a autoridade e o poder para executar tudo. Então ele diz assim, escreve isso, é fiel o que está falando e é verdadeiro, vai acontecer. É uma mensagem, de fato, de esperança para a igreja. Pode confiar nesse Jesus que está falando e ele aparece, portanto, tendo o controle da história, a sua mão, né? Tendo o controle da história e também a ação, né? É aquele que, de fato, o que ele está dizendo vai acontecer, vai se cumprir, ele fará. Então, é uma mensagem de encorajamento, de esperança e para a igreja da época de João, podemos dizer, para a nossa época também, né? Eu acho que é importante a igreja da nossa época olhar para essa mensagem e extrair dela encorajamento também, né? Porque assim, Jesus está falando da gente, Jesus está falando da igreja, Jesus está falando dos líderes da igreja, né? Então, quem tem os líderes da igreja na mão? Senhor Jesus. Ou seja, quem cuida, né, da liderança da igreja? É Jesus, né? E ele cuida porque ele conhece a igreja, né? Ele está andando no meio dos candelabros porque ele conhece, né? Os capítulos 2 e 3 vão deixar isso claro. Ele vai começar depois, ó, ao anjo da igreja X, ao anjo da igreja Y, né? Então, os 7 que estão na mão dele aqui, né? Ao anjo da igreja tal. Isso aí. Então, assim, ele cuida, ele conhece, né? Então, eu acho que... Nós falamos aqui na semana passada, né, que a carta de Jesus às 7 igrejas é como se fosse um recado de Jesus para todas, né, por conta do significado do número 7. Então, realmente, devemos nos apropriar dessa imagem aqui, né, e desse conforto que Jesus passa. Eu acho que também essa imagem ela é muito importante porque, assim, às vezes a gente ouve, algumas pessoas estão desanimadas, né, por alguma circunstância, frases fortes, né, a igreja vai acabar, a igreja está muito mudada, a igreja isso, a igreja aquilo, né, com desânimo, né? Mas a igreja está segura, ela não está nas nossas mãos, né? Isso. A igreja não está, ela está segura, ela não está segura no melhor projeto, naquela ideia genial. A igreja está segura nas mãos do seu Senhor, né? Ela tem 2000 anos que ela enfrenta dificuldades, perseguição, e ela está aí, ela é uma organização eterna. Está seguro nas mãos daquele que é eterno, que tem todo o poder, todo o domínio. Ele controla ela, ele cuida dela, ele a julga, ele a consola, ele é o Senhor dela. Amém. Graças a Deus.
Diante disso, pastor Kennedy, ore para a Amém. gente caminhar para o final do nosso programa. Eu quero desafiar os nossos irmãos, né? Eu quero desafiar você para que você se sinta seguro, sabe? Mesmo em meio às dificuldades, às ameaças que a gente vê hoje nas mídias, né? Com relação à história, à humanidade ou mesmo à igreja. Esse livro é maravilhoso porque ele nos traz essa percepção do nosso Senhor, do nosso Deus, de que Ele está vivo, Ele é poderoso e que você e eu estamos seguros. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, obrigado por essa Louvamos, palavra. Senhor. Nós Obrigado. nos gloriamos nela e na certeza que o Senhor faz das suas afirmações a respeito do teu Filho Santo Jesus. Ele está vivo. Ele é poderoso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glorioso, todo-poderoso. E controla, Senhor, a sua igreja. Nossas vidas estão nas mãos Glórias a santas ti, do Jesus. Senhor Jesus. Sua igreja está segura nele. Esse mundo caminha, ó Deus, no rumo segundo a vontade dele, segundo o controle do Senhor Jesus. Pai Santo, nós te bendizemos. Renova em cada um de nós a certeza da sua graça. Ó Deus, o conforto, meu Deus, da segurança em cada coração. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Em Jesus, o teu santo e glorioso Filho, nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Kennedy. Amém. Obrigado, pastor Wellington, mais uma vez pela ajuda no programa Desse Contexto. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje, em que nós estamos estudando sobre o livro do Apocalipse. E eu queria aproveitar, inclusive, esse momento final aqui para desafiar você que, de repente, ainda não conhece o livro do Apocalipse, lançado pela Editora Promessa, a acessar o site da Editora Promessa, que é o editorapromessa.com.br, e adquirir o seu livro. Você vai perceber, né, se você por um acaso tem o seu livro aí, se você abrir o livro do Apocalipse e acompanhando aqui os nossos comentários, nós vamos tentar fundamentar as nossas falas e apresentar, inclusive, informações adicionais, né, além daquelas que nós temos ali no livro, com a explicação da igreja para cada um dos capítulos do livro do Apocalipse. Então, eu desafio você a adquirir esse material, caso ainda não tenha o livro do Apocalipse. E também, você já deve ter acompanhado aí nas redes, né, a lição bíblica Questões Inquietantes sobre o Futuro. A nossa próxima lição bíblica não é exatamente sobre o Apocalipse, né, mas ela é sobre as últimas coisas, o final dos tempos. Então, não tem como falar do final dos tempos sem falar de Apocalipse. Então, acaba mencionando o Apocalipse, só que é uma lição sobre escatologia, você também pode adquirir ali com a Editora Promessa. É isso, Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Mais um programa sobre o Apocalipse, examinando mais um trecho do livro do Apocalipse. Nos vemos lá, que Deus abençoe a sua vida e te guarde. Até o nosso próximo programa.